Amém. Glória a Deus. Que coisa linda. Irmãos, tem gente vindo aqui pela primeira vez. Não estou contando nem Evandro aqui, a Glaucia. Tem gente aqui vindo pela primeira vez? Primeira vez. O irmão tirou uma Bíblia ali do que eu fiquei até impressionado, meu irmão. Vão vir algumas perguntas desafiadoras aí dessa Bíblia aqui. Quem está vindo? Alguém tem aqui, está vindo pela... Sejam muito bem-vindos, um prazer. Tá? Façam da Escola Bereana um hábito. Aqui é um lugar onde a gente pode perguntar. Não vou dizer que a gente vai responder, né? Mas perguntar pode perguntar, questionar. Eu brinco, né? Brinco não, tenho dito isso, que esse espaço aqui é um espaço dialético e dialógico, né? Ele permite aqui o diálogo, a gente trocar informações, né? Corroborar, discordar, e também dialético no sentido de poder pensar o oposto. Muitas das vezes nós temos algumas linhas, algumas questões, algumas coisas que têm opiniões divergentes, ok? Se isso não tem a ver com os nossos axiomas, as nossas doutrinas fundamentais, aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente esposa, não tem problema algum. Tem coisas que realmente, né, só saberemos na eternidade. E talvez, se chegarmos na eternidade, não teremos, né, nenhuma curiosidade de perguntar. Não é? Coisas que a gente fica... até a Lúcia voltou, gente. É uma satisfação enorme. A Lúcia voltou. Todos diziam, não, ela não voltará, mas ela voltou. Então, graças a Deus. Eu vou pedir, então, para o pastor Roberto, que também voltou. Pastor Roberto estava sumido. O pastor Roberto postou uma mesa de Natal. Pô, o pastor Roberto postou uma mesa de Natal, que eu vou dizer o seguinte, meu irmão. Aí, pô... É brincadeira, eu vendo aquela rabanada murcha assim, eu falei, caraca, o que é isso? Que isso, meu irmão? É muita emoção. Muita coragem. Muita coragem. Eu confesso. A paz do Senhor, meus amados. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos nesta noite te louvar, te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Em tempos tão conturbados, nós continuamos crescendo na graça e no conhecimento, porque nós cremos no amanhã. Nós temos a esperança que o amanhã está diante de nós pelo Pai, que nos conduz, é o Pai das luzes, e sobre ele não há forma alguma de variação. Ele é benevolente, ele vai nos dar instrução, e nós estamos aqui para aprender nesta noite. Você que nos acompanha, sinta-se também tocado pelo poder do Espírito Santo, que alegra quando nós buscamos sabedoria. Este é um lugar que nós buscamos sabedoria, crescer, aprender com nossos mestres. Ó Deus, usa o teu servo nesta noite, o pastor Ronaldo, com a autoridade que ele sempre tem, com a sabedoria que o Senhor tem dado a ele para distribuir para nós. Que seja uma aula repleta de conhecimento para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma oração poderosa dessa não correspondeu, viu, né? Deus abençoe. Obrigado, pastor Roberto. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Em primeiro lugar, eu quero mandar aí um salve, né? Meus amigos paulistas aí, né? Tem um pessoal que está ajudando e muita gente aqui num projeto chamado Fábrica do Conhecimento, né? Os nossos amigos Eduardo Hoffman, com certeza uns deles vão estar aí assistindo, a Ivaninho vai fazer acompanhar aqui nas nossas redes aqui. Eduardo Hoffman, Túlio, o André Batalhão, o cara que não vem sozinho, não. O nome do rapaz é André Batalhão. Aí, a primeira vez que ele fez uma live comigo, aí, na foto dele, estava uma foto dele servindo o exército. Eu falei, ô, predestinado, né? O nome com batalhão, né? Deus abençoe vocês, um prazer. Vocês que estão vindo pela primeira vez, muito obrigado, né? Espero que seja bênção aqui as coisas que nós vamos aprender aqui, ou estudar aqui nessa noite. Quero dizer para vocês que, na verdade, estava programado para o pastor Antônio Oreste estar aqui. O pastor Antônio Oreste que vai ministrar no domingo que vem. Alguns irmãos talvez não saibam, mas a gente chama ele carinhosamente de Flecha, por causa de uma mensagem que ele tem. Ele falou sobre a flecha na mão do valente e tal. Desde então a gente apelidou ele de Flecha. E aí eu estava falando assim, pô, Flecha, né? O pessoal lá ia receber a flecha, e o máximo que vai receber hoje vai ser um tacape, né? Mas tudo é instrumento de índio mesmo, tudo é ferramenta de índio, né? Tacape, machadinho, por aí vai, zarabatana, então é nós aqui. Vamos falar sobre Lucas. Antes de começar a ministração aqui, quero só fazer a menção de um casal amado que está aqui pela primeira vez também, nos participando, sempre está online. Esse cara, né, é uma máquina de trabalho, um dos colaboradores mais fantásticos da Escola Bíblica. Se você responde quiz na Escola Bíblica, se você vê curiosidade bíblica, se você vê versículo todo dia lá nos grupos da Bereana, é por causa desse cara aqui. Evandro Paulo e a Glaucia estão aqui. Queria que vocês
né, recebessem nossos irmãos. Eles são da nossa filial ali de Jacarepaguá, né, da Taquara. Gente, esse cara é fora de série, ok? Na última reunião que a gente fez de lá, eu falei assim, só não deixa o Evandro perguntar não, senão a gente não sai da reunião, né? Porque o Evandro sempre traz posicionamentos, questões, coisas legais, né, interessantes, né? Mas eu falei, não deixa ele falando, porque hoje a reunião é rápida. Não é porque ele sempre consegue enxergar né? O Evandro Paulo é a minha versão de Alex aqui. O Alex, quando a reunião está indo, daqui a pouco, não, veja bem. Quando ele fala assim, veja bem, tu sabe, joga tudo que você conversou anteriormente, joga fora. Né? Pois é, Deus abençoe esses meus irmãos. Vamos falar então de Lucas hoje, o médico amado. Né? Vamos acompanhar aqui algumas questões importantes. Deixa eu ligar esse negócio aqui primeiro. O Arthur já está pedindo biscoito ali. Ó. O Arthur é o filho do Alex. Arthur é magrinho ali, pequenininho, mas não tem fundo não. Se der deixar ele... Lucas, o médico amado, o pastor Ronaldo Jesus, hoje vamos então falar sobre esse importante servo de Deus. Né? A Bíblia tem traz muito pouca informação a respeito dele. E a gente vai começar a discutir sobre isso aqui. Eu queria que vocês lessem comigo o textuário da lição. Diz, o quê? Saúda-vos e Demas. Essa citação é bastante interessante. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer para vocês é que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele não identifica o seu autor. Assim como no livro de Marcos, né, Lucas ele não era um dos 12 apóstolos, ele não pertenceu ao colégio apostólico. Porém, no entanto, ele foi o único, a gente pode dizer que ele é o único autor, né, de um livro da Bíblia que não era judeu. Marcos ele não era judeu. Na verdade, Lucas. Na verdade, diz que Lucas era natural de Antioquia, na Síria. E o nome dele, né, vem lá, alguns dizem que vem do latim, Lúcius, né, ou do grego Lucano. Mas, na verdade, o nome dele diz luminoso, né? A ideia do nome de Lucas. E a gente pode dizer que realmente era um iluminado, né? Hoje, quando você for jogar futebol, é aquele cara que estaria, né, apontando as mãos para cima. Né? Um iluminado, aquele cara que recebeu de Deus uma incumbência e tratou isso fez um desprendimento tão grande, uma habilidade tão grande, que até hoje, né, por isso que hoje aqui estamos nessa noite aqui para discutir sobre a produção dele. Né? Com certeza, Lucas era um homem muito culto, com conhecimento não só de medicina, mas também de investigação histórica e escrita. Aliás, uma das coisas interessantes que a gente pode entender ou depreender de Lucas é que, quando a gente começa a entender medicina, a medicina antigamente não era como nos dias de hoje. Na verdade, a medicina era um ramo da filosofia. Isso, de alguma maneira, pode explicar, né, a habilidade desse homem em escrever, né, a habilidade que ele tem em termos de escrita e de exposição de ideias. A Antioquia, na Síria, era um dos mais importantes centros da cultura helênica na Ásia Menor. Então, esse homem, com certeza, ele veio de uma escola fantástica em termos de conhecimento. Então, Lucas, provavelmente, né, alguns historiadores dizem que ele foi um gentio convertido, pelo menos ali nos 15 anos depois da morte do Senhor Jesus. Então, esse é um breve panorama assim, desse homem de Deus. Bom, algumas coisas importantes a gente vai depreender desse estudo. Primeiro, para quem Lucas escreveu? Se você ler o versículo, os primeiros versículos desse evangelho, você vai verificar a seguinte passagem: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza de todas as coisas que te foram ensinadas. Então, a gente vê que Lucas escreve para um homem, né? Um homem chamado Teófilo. Se você na verdade, comparar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, você vai ver que
É só você comparar as linhas de abertura desses dois livros que você vai ver que os autores eles têm lá um estilo. É o mesmo autor, né? Eles têm o mesmo, a mesma pegada, a mesma. E, na verdade, a própria destinação do livro a Teófilo já dá uma ideia de exatamente que é o mesmo autor que produz as duas obras. É como se fossem dois volumes de uma única obra. Você sabe que o Evangelho de Lucas ele tem um enfoque sobre a pessoa de Jesus Cristo e o livro de Atos ele é baseado no ministério apostólico, ok? Então, a tradição desde os primeiros dias da igreja até os dias de hoje, né, até os dias de hoje, foi de que Lucas, esse médico companheiro, né, próximo ao apóstolo Paulo, foi quem escreveu esses livros, dirigindo os dois a esse chamado Excelentíssimo. E outra coisa interessante é que essa palavra Excelentíssimo, ela era provavelmente ou possivelmente dirigida a um alto oficial romano. Essa palavra, essa citação, esse adjetivo Excelentíssimo, ele era dirigido a era um tratamento usado para esses oficiais superiores. E o nome Teófilo, na verdade, é bastante interessante, ele diz, aquele que ama a Deus. Então, essa carta de Lucas, tanto de Atos, né, quanto o Evangelho de Lucas, destinada para um homem que amava a Deus. Mas não só para Teófilo, né, também para todos os que, de alguma maneira, deveriam conhecer o Cristo, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas é esse evangelho dirigido para os gregos, que apresenta Jesus como um homem perfeito, como a cultura grega era uma cultura antropocêntrica, que colocava o homem no centro das atenções. E por isso Lucas, então, ele tem essa pegada. Então, para quem Lucas escreveu, né, a gente sabe que ele escreveu, então, para Teófilo. Isso faria, então, essa escrita de Lucas, essa produção literária dele, torna o único gentio a escrever um livro das Escrituras. Então, um homem convertido a Deus, um homem que, inspirado pelo Espírito, a gente sabe que ele escreveu uma carta de 24 capítulos, né? Praticamente 25% da leitura do Novo Testamento, juntando os livros de Lucas e de Atos, é a produção da pena de Lucas, né? da ele. E a gente entende que, dentre os 4 evangelhos, segundo os biblistas, né, os estudiosos da palavra de Deus, ele diz que esse livro, nós podemos atestar isso facilmente, é o livro que tem mais detalhes a respeito da vida de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Né? Então, ele ordena isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito lúcida, para que a gente pudesse entender, né, através do relato de testemunhas vivas que ele procurou entrevistar, né, investigar, conhecer, trazer para nós os relatos de Jesus. Você vê que algumas passagens, a gente vai falar sobre isso mais apuradamente, algumas passagens do livro de Lucas só existem no livro de Lucas, né? Muito embora os evangelhos sejam sinóticos, algumas partes só estão ali em Lucas. Bom, eu vou colocar aqui uma contribuição que eu recebi agora à tarde, aqui do meu amigo lá, meus amigos Túlio e Eduardo Hoffman, que fala lá sobre as viagens, né, sobre Lucas como missionário. Lucas é, então, conhecido como historiador, como discípulo, né, e como um missionário também. Eu estava brincando com eles ali agora, porque eles pediram à tarde que eu validasse esse mapa. Né? E eu falei assim, Túlio, eu vou validar esse mapa por 3 razões. Primeiro, porque eu confio em você. A segunda, porque eu não entendo nada de geografia bíblica. Se você disser que Jerusalém está num lugar e Judéia está no outro, para mim é a mesma coisa, né? E a terceira, porque quando a gente mostra um mapa desse numa aula, né, dá assim uma impressão para as pessoas, para quem está assistindo, que a gente é o próprio professor de cátedra de geografia da Universidade do Cairo, né? Então, eu vou deixar depois o mapa para apreciação dos amigos, dos irmãos. Ele narra as 4 viagens missionárias de Paulo, e essas viagens missionárias de Paulo tinham Lucas como o seu companheiro, como alguém que, próximo a ele, relata exatamente aquilo que está acontecendo. Pormenores, então, do livro de Atos, pormenores das viagens, são retratados pela pena de Lucas, porque ele é uma testemunha ocular do que está acontecendo. Ok? Então, depois os irmãos quiserem ver, exatamente aqui depois dá para ver com as linhas direitinho, eu verifiquei depois que eles me passaram, né, as viagens ali, de onde ele sai, o que ele vai fazer. Né, na verdade, parece que a Bíblia nos dá o relato de que a primeira vez que Paulo se encontra com Lucas é numa cidade chamada Troade. E após isso,
né, ele se torna um companheiro fiel, participando de toda a história, indo com ele até Roma, onde depois nós sabemos, né, a tradição nos mostra que Paulo foi vitimado, foi, né, ali morto, ali, possivelmente, né, alguns dizem decapitado. Maravilha, vamos lá. Então a Bíblia diz que quando Paulo foi preso, Lucas acompanhou ele a Roma até para ser julgado. Então ele estava com Paulo em todos os momentos, até, por exemplo, quando o navio naufragou, está lá no relato de Atos, capítulo 28, versículo 16, ele participa de algumas situações. Isso faz de Lucas um dos discípulos assim, mais emblemáticos, a gente pode dizer, do Novo Testamento. Por quê? Em primeiro lugar, né, quando a gente fala sobre discípulos, uma coisa bastante interessante. Todo mundo é discípulo. Todo mundo. Mesmo, né, Paulo, Lucas, as pessoas que produziram isso, antes mesmo de serem apóstolos, eram discípulos. Antes mesmo, né, talvez o homem mais importante, o mais, aquela pessoa da prateleira de cima hoje da arqueologia, do conhecimento, da bibliologia, da teologia, de qualquer ramo de conhecimento teológico, é um discípulo, né? A gente vê aqui alguns mais adiantados, né? Outros no começo da fé, mas mesmo assim, a gente vai entender que mestre continua sendo discípulo. Então, uma das características principais de Lucas é exatamente que ele era um discípulo, e um discípulo fiel, né? Provavelmente nas suas viagens em Roma, até acompanhando até o final da vida de Paulo, Lucas teve contato com vários personagens marcantes ali, né, da história da igreja. Vários. Filipe, né, Ptolomeu, né, os pais da igreja, as pessoas que de alguma maneira começaram a igreja que nós conhecemos aí nos nossos dias. Então, Lucas provavelmente teve acesso a muitas pessoas que participaram do ministério de Jesus, que viram, né, as ações de Jesus, que ouviram os ensinamentos de Jesus. Então, ele recolhendo o depoimento dessas pessoas próximas, ele fez um relato, ele organizou a informação, toda essa informação, de uma maneira muito relevante, para criar para nós uma biografia que fosse completa, que fosse fiel, né? E essa biografia ficou conhecida para nós como o Evangelho de Lucas. Então, Lucas seguiu também depois o mesmo método para escrever Atos, né, com uma diferença de que ele era não só um investigador, um pesquisador, mas ele era um personagem ali, muito embora ele omita, de alguma maneira, a sua ação. Isso é interessante também, a gente vai tentar entender esse aspecto depois, né? Isso mostra um pouco da humildade desse apóstolo. Talvez, eu não sei, ou vocês, né? Mas se eu estivesse relatando algumas coisas pelas quais Paulo passou ali, né, durante a sua vida, né, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né, como o último, vamos dizer, o apóstolo mais preeminente do Novo Testamento, eu talvez registrasse algumas. Não, quando eu estava com Paulo nesse momento aí, eu aconselhei, Paulo, não vai nessa não, é furado. Eu estivesse escrevendo, né? Eu relataria algumas coisas que eu, né? Então, eu e Paulo, ou então em algumas situações, Paulo e eu, né? Eu e Paulo e eu, estávamos nesse negócio, e quando de repente aconteceu isso, né? E eu falei assim, e depois Paulo falou assim, dessa maneira. Eu ia colocar algumas coisas, porque sabe qual é, as vaidades, os negócios engraçados, né? Você pode dizer que não tem, mas não sei, pode acontecer. Mas, então, Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, que foi escrito antes. Então, ele documentou lá as origens da igreja, focando principalmente no ministério de Paulo, com quem ele tinha mais contato. Até aí está tudo bem. A pergunta é, quando esse livro foi escrito? Né? Como possivelmente Lucas se tornou um apóstolo, como alguns historiadores dizem, 15 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo, né? É bem provável que Lucas tenha escrito esse evangelho entre 56 e 65 depois de Cristo. Se você observar, né, 33 anos da morte de Cristo, 15 anos depois, 48, 8 anos de conversão já dariam a ele estofo, né, conhecimento, bagagem para ele conhecer o Evangelho e se tornar esse historiador, né, que a gente conhece. Paulo estava, em determinado momento
né, durante a escrita desse livro, Paulo provavelmente estava preso, né, e como as narrativas de Lucas em Atos não mostram nem o seu não mostram o seu martírio, né, o modo como ele termina os seus dias, provavelmente esses livros foram escritos antes desses acontecimentos. A tradição mostra que Paulo morre mais ou menos em 68 depois de Cristo, né? Não é professor de geografia ou de história? Geografia, na brincadeira, depois eu falei, cara, vou falar um negócio de geografia na frente de um professor de geografia, mas agora já era, agora já foi, né? Agora já era. Depois o ato falho, eu fiquei aqui e falei, meu Deus, que besteira que eu falei, né? Então, Atos dos Apóstolos foi escrito depois do Evangelho, né, de Lucas, e segue de perto a vida de Paulo. Até aí está tudo bem, né? Mas não fala ali da sua morte. Então, se você verifica a narrativa do livro de Lucas, é bastante interessante que ele, em momento algum, Lucas diz ter visto os acontecimentos da vida de Jesus. Ele se coloca realmente como alguém que foi investigar e entender se as coisas eram exatamente daquela maneira. Agora, veja bem, gente, uma coisa interessantíssima. Lucas teve como mentor, simplesmente, o apóstolo Paulo, né? Se você observar isso, né, é um detalhe muito significativo. Por quê? Antigamente, os judeus, né, antigamente não, ainda nos dias de hoje, um judeu, quando ele vai buscar uma espécie de orientador para o filho, optar por um mestre que vai, né, conduzir os seus filhos no caminho, né, natural da religião, os judeus eles optam sempre por escolher alguém, não pelo conhecimento, mas pela conduta moral. Isso é bastante interessante a gente entender. Então, o caráter vem antes do conhecimento. Então, a primeira reflexão que eu gostaria que a gente fizesse hoje aqui nessa noite é o seguinte: quem são os nossos mentores? Né? Quem é que, de alguma maneira, está, entre as fazendo a nossa cabeça? Quem é que, de alguma maneira, traz para nós uma espécie de referência em termos de conhecimento? Então, Lucas teve ali o melhor que poderia ter. Vamos continuar, então, aqui a estrutura do livro. Isso é bastante interessante. Na maior parte do relato de Lucas, os eventos aparecem ali em ordem cronológica, né? E quase, alguns dizem 60%, outros, né, 50%, quase 60% das informações de Lucas só aparecem nesse evangelho. Por exemplo, tem 6 milagres que só existem ou só estão relatados no livro de Lucas, né? A primeira pesca milagrosa, está no capítulo 5 de Lucas, é um relato que só aparece nesse livro. Não existe, né, no livro de Marcos, não é no livro de Mateus. Um outro relato bastante interessante, muito pregado, né, muito conhecido pelo povo evangélico, é a ressurreição, né, do filho da viúva de Naim. Mas Lucas ainda fala da cura de uma mulher paralítica. E olha, prestem bem atenção nessa palavra, a cura de um hidrópico, né? Essa própria palavra, já de alguma maneira, já mostra, o Alexandre já concordou ali comigo, né? Já mostra, de alguma maneira, a pena de um escritor que tem um conhecimento diferente, né? Um conhecimento médico diferente. E ele mostra também, né, o Evangelho de Lucas, ele mostra a primeira cirurgia estética reparadora feita numa pessoa. Jesus cura, ou toca, ou coloca no lugar a orelha de Malco, ok? Então, beleza. Então, a gente dá para ver que essa visão de Lucas é de um médico falando de um médico. É de um médico falando do maior médico que já existiu. Amém? Né? Então, ele fala ainda, se a gente procurar aí essa estrutura do livro, a gente vai verificar isso assim. Tem lá a introdução, Lucas, do capítulo 1 ao versículo 4, quando ele diz, veio escrever a ti, ó excelente Teófilo, as coisas. Pode perguntar, por favor. Pergunta aqui. A maioria das parábolas também está tudo concentrado também no livro de Lucas. Na verdade, são 32 parábolas registradas no livro de Lucas, 19 são exclusivas de Lucas. Então, é um livro que tem muita informação mesmo. Mas, mais do que as parábolas, tem outros gêneros literários, como poesia, que só existem no livro de Lucas. Por exemplo, os cânticos de Maria, de Isabel, de Zacarias, só estão registrados nesse livro. Então, ele é um livro singular. Vamos aprofundar nessas questões aí. Então, você vê ali, nascimento de João Batista de Jesus,
A infância de Jesus, o ministério de João Batista, todas essas coisas aqui são relatos que mostram de alguma maneira, ou ainda de uma maneira, vou voltar aqui, ó, de uma maneira cronológica, perdão, deixa eu avançar, de uma maneira cronológica, perdi, mas tudo bem, era uma barra que estava aqui embaixo, que mostra que os relatos, na verdade, de Lucas, eles vão do ano 3, que antecede o nascimento do Senhor Jesus Cristo, até o ano 33. Então, ele cobre 36 anos de história no seu relato bíblico. Fantástico. Trabalho de historiador, trabalho de gente pesquisadora, gente que é crítica e que quer realmente conhecer a verdade. Maravilha? Bom, vamos lá. Então, os últimos dias de Jesus em Jerusalém, última ceia, prisão e morte de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus. Inclusive, Lucas é o único que fala sobre essa ascensão do Senhor Jesus. Então, ele é o primeiro, a gente vai dizer assim, que é o primeiro, ou talvez o maior, ou o único, grande historiador da Bíblia, né? Ele é um pesquisador. Ele foi pesquisar sobre a família e o nascimento de João Batista, sobre a família de Jesus, o nascimento de Jesus, sobre os primeiros dias de Jesus, a fuga para o Egito, Jesus no templo. Todos esses relatos só existem nesse livro, ok? Então, é um livro singular. Então, Lucas se escreveu esse livro pensando não somente no público judeu, no povo judeu, mas também, porque o povo judeu não conhecia o Antigo Testamento muito bem. Então, ele procurou explicar como Jesus veio para todo o mundo. Presta atenção que esse todo... Não, ele escreveu para os gregos, ok, Ivana. Mas, obrigado. Por isso que eu falei, pensando não no público judeu. Eu falei errado. Então não pensando no público judeu. Tá certo, meu amor? Obrigado, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa, ela vem me notando há muitos anos, para você ter uma ideia, né? Muitos anos. Ela me repara há muitos anos, por isso que... Eu falei errado, então. Então, ele não fez pensando no público judeu, tá bom? Porque, para pensar no público judeu, inclusive, depois a gente vai ver as questões de genealogia e tudo que mostram exatamente isso. Então, na verdade, Jesus, ele veio para todo mundo. Assim como João 1 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Lucas escreve para todo mundo. Muito obrigado, meu amor. Obrigado, gente. Para geral. Essa mulher é uma mulher atenciosa, é uma mulher de muito bom gosto, né? Lucas, na verdade, não queria nos ajudar a entender a mensagem do amor. É isso que eu queria dizer. Obrigado, meu amor. Então, assim como os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, o propósito desse livro é revelar o Senhor Jesus Cristo. E tudo, a Bíblia diz, o relato de Lucas, tudo que ele começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado às alturas. Na verdade, eu posso dizer que esse ensino, ou essa citação de Lucas, transcende, né, a questão simplesmente temporal. Porque hoje, ainda nós estamos estudando tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então, o Evangelho de Lucas é a única a expor tudo isso numa ordem muito meticulosa. Ele fala, uma exposição em ordem. Isso, com certeza, é compatível com a mente de um médico, né? Pelo menos a gente imagina isso, né? Alguém que tem um pensamento, uma capacidade, né, analítica, até mesmo pelos detalhes que ele impõe, que ele coloca nessa narrativa. Até aí está tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tem problema? Tiverem perguntas complicadas, está ali os nossos, né, doutores da lei ali para responder. Vai, Alex. Pelo que o senhor falou aí, a doutora Ivana, na verdade, não foi o objetivo, mas serviu para os judeus. Porque, por volta do ano 60, começaram a surgir evangelhos apócrifos. E o trabalho de pesquisa dele tinha tanta credibilidade que refutou a maioria dos evangelhos que surgiam naquela época. Muito obrigado, Alex. Já acrescentou uma coisa para mim falar no domingo na ministração e tal, né? Alex também vai ministrar essa lição domingo também, então se preparou. Gente, quando a gente vem falar aqui na Bereana é um negócio complicado, porque às vezes algumas pessoas que estão aqui estudaram previamente para poder dar a lição. Então, se você escorrega qualquer coisa, né, a pessoa vai lá e te chama a atenção. Graças a Deus não é isso, né? É uma contribuição. Obrigado, Alex. É verdade, né? Então, esse relato historiográfico, biográfico, preciso do Senhor Jesus,
ajuda a refutar as heresias que começaram a surgir ali no primeiro século. Então, os evangelhos sinóticos, que a gente está falando aqui, eles se referem a estruturas semelhantes de textos. Mateus, Marcos e Lucas têm essa ideia. Então, desses três, Marcos foi o primeiro escrito. A gente sabe que tem aqui mais ou menos aqui uma comparação. O pastor Samuel chegou a trazer isso aqui na semana passada. Eu estou aqui trazendo de novo as convergências que existem entre esses três livros sinóticos. Desses três, Marcos foi escrito primeiro e contém mais registros de milagres. Em comparação, Lucas é o mais completo, enquanto que Mateus é aquele mais doutrinário. Então, além de consultar o livro de Mateus, de Marcos, esse autor também procurou entrevistar pessoas, né, pessoas que estiveram com Jesus, testemunhas oculares, quem viu as coisas acontecendo. E ele foi consultar fontes e documentos históricos que já tinham sido produzidos a respeito lá do Rabi da Galileia. Então, Mateus, você sabe essa história, Mateus, ao escrever para os judeus, ok, irmão, tentou apresentar Jesus como o rei que havia de vir. Os judeus esperavam o Messias. O pastor Samuel chegou a falar isso aqui com propriedade na semana que vem. Mas os Messias, eles queriam um Messias belicoso, um homem de guerra, um homem que viesse para libertá-los do jugo do Império Romano. Jesus veio de uma maneira diferente, né? Montado num jumentinho, rei da alma, do coração, né? Não virá, depois o negócio vai ficar esquisito, né? Ele diz em Apocalipse, e verão aquele a quem transpassarem e lamentarão. Aí é outra parada, né, meu? Aí Jesus vai vir, né? O negócio vai ficar estreito, né, mano? Não tem ultimate fight, não, mano. O negócio, o pau vai quebrar. Mas isso é para outra questão, né? Mas para provar que Deus, né? Que Jesus era o rei prometido por Deus, Mateus escreveu a sua carta começando pela genealogia de Jesus, a fim de mostrar aos seus contemporâneos, né, aos judeus daquela época, que a descendência de Jesus estava em conformidade com o que os profetas diziam. Jesus, ele era descendente de Davi. Maravilha. Marcos, que escreveu ao Romano, teve por intenção já apresentar Jesus como o servo perfeito. É bastante interessante que na narrativa de Marcos, muitas vezes você vê assim, logo, a ideia da urgência, daquele servo que é prestativo e que é responsivo, que atende rapidamente à demanda de um senhor. É claro, Marcos vai apresentar isso para os romanos. E não vai apresentar para os romanos algum outro senhor, porque não há um outro senhor que não seja, entre aspas, César. Ok? Então, Marcos tem por intenção apresentar Jesus como o servo perfeito. Por isso faz todo sentido, inclusive, na narrativa de Marcos, ele começar a sua carta mostrando que Jesus aceita ser batizado pelo discípulo, por João Batista. Por sua vez, Lucas ele tem uma pegada diferente. Ele quer apresentar Jesus como o homem perfeito. Como eu te falei no começo, a cultura grega era antropocêntrica, isso é, colocava o homem no centro de tudo. E por colocar o homem no centro de tudo, Lucas faz da sua narrativa, ou coloca a sua narrativa, no sentido de referir-se a Jesus sempre como o filho do homem. Ao usar essa expressão, Lucas está dizendo para a gente, né? Primeiro, confirmando a natureza humana de Jesus, né, sendo filho do homem, né, filho de peixinho mostrando o seguinte, né, esse cara, como homem, ele tem autoridade para resgatar, porque ele sofreu como homem, não como Deus. Sofreu como homem, não como Deus. Como Deus seria fácil. Como Deus rejeitar ou se opor ao inimigo no deserto após 40 anos, fácil. Fácil, como Deus. Como homem, não. Mas tem uma coisa bacana que Jesus, né? Jesus nos dá sempre um evangelho de possibilidades. Ele diz que nós podemos fazer coisas tão grandes ou tão maravilhosas como... Eu creio nisso. Eu não tenho ainda, talvez a minha fé não tenha sido exercitada a esse ponto. Mas eu creio que tudo que Jesus diz é verdade. Tudo que ele nos coloca é verdade. E nós temos, então, o poder de nos tornarmos como ele, de vivermos como ele, de andarmos como ele andou. Ok? Maravilha. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Então, a narrativa de... Uma coisa interessante, né? Outra coisa que a gente pode dizer é que Lucas, ele era um historiador, alguém assim extremamente polido, alguém que tinha um conhecimento do grego que não existia, pouco comum à época.
somente pessoas que tivessem realmente acesso a estudos privilegiados poderia ter. Na verdade, grandes estudiosos dizem que nem os escritos de Paulo, em termos do grego, em termos da cultura grega, são tão se assemelham em termos de estilo, de apuro literário, né, de habilidade escriturística aos produzidos por Lucas. Dizem que só, talvez, Hebreus. Ok? Uma coisa é nós lermos eles hoje na língua portuguesa, com a tradução que já nos é familiar, mas eu estou dizendo em termos de originais. A palavra, as expressões que ele usa, dizem que, né, alguns estudiosos dizem que pelo menos 250 palavras que Lucas utiliza não são encontradas em nenhum outro lugar das Escrituras. Ok? Avançando. Então, esse livro é chamado, na narrativa de Lucas, a gente vai entender que esse é o livro mais belo escrito por uma pessoa. Na verdade, eu vou dizer um negócio para vocês interessantíssimo. Há uns 20 e poucos anos, sei lá, não, antes da gente casar, Ivan, há quase uns 30 anos, mais de 30 anos, eu li um livro fantástico sobre a vida de Lucas. Um livro chamado Médico de Homens e de Almas. Não sei se alguém já ouviu, já leu. Vale a pena ler. Não tem como você não ler e não se emocionar. É a narrativa de Lucas, escrita por uma autora americana chamada Jeanette Taylor Caldwell. Livro que vale a pena. E mais ainda, gente, vou fazer uma promoção para vocês. A promoção eu vou colocar na Bereana de graça, porque ele já existe. Vou colocar no Tesouro, Vaninho. De graça, vale a pena. Vale a pena, vale muito a pena ler. Eu descobri a semana que é um tipo de livro de obra que já se tornou público, de domínio público. Ok? Então vou fazer isso. Me lembra, Divani, para a gente colocar. Vale a pena a gente ler. É o tipo de. Já viu aquele livro que você leva para o banheiro? Eu tenho essas coisas, né? Pô, desculpa aí, gente. Pô. Mas tu leva para qualquer lugar. É isso. Você lê de cabeça para baixo, de baixo para cima, você não larga. Pois é, mais ou menos por aí. Então, um livraço. Vamos lá, gente. Em 0800, né? Beleza. Então, Lucas começa contando para a gente, né? Vou dar uma bobeira, né? Contando sobre os pais de Jesus, o nascimento do seu primo, João Batista, a viagem de José e Maria a Belém. Quer dizer, ele tem uma narrativa muito interessante, né? Como Jesus lá na manjedoura, a genealogia dele, de Cristo, através de Maria. Lucas começa o livro dele já narrando duas histórias paralelas. São dois casais totalmente diferentes que recebem duas promessas improváveis da parte de Deus. Um casal de idosos, né? Zacarias e Isabel, né? E um casal ainda não casado, José e Maria. E ambas as promessas, elas são cumpridas quando Jesus e João Batista nascem. João é o mensageiro profético que foi prometido lá na Torá, que foi prometido nos profetas. Aquele que irá preparar Israel para se encontrar com seu Deus, segundo a promessa de Amós 14. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Enquanto Jesus é o rei messiânico que vai trazer o reino de Deus para nós, o reino de Deus para Israel e a bênção de Deus sobre todas as nações, como Deus tinha prometido lá para Abraão. Essa bênção de Deus que chegou para nós aqui. Amém? Então o livro tem sua história contada entre o ano 3 e o ano 33. Estava aqui, ó. Entre o ano 3 e o ano 33 a.C. A régua não, mas as figuras eu peguei do Testemunho de Jeová. Me perdoe. Me perdoe, gente. Me perdoe. Só as figuras, Jesus, só as figuras. Peguei dos TJ lá. Como figura não é heresia? Figura não é heresia. Já vou dar um spoiler logo. Se alguém não, a imagem bonita vai procurar, não vai encontrar, tá? Não vai encontrar. Vou falar logo, porque tem que ser verdadeiro. Tem que ficar esse negócio de coisa não, tá certo, pastor? Né? Eu brincando com o Eduardo Hoffman, né, lá de São Paulo, dizendo o seguinte, né, quando ele postou um mapa lá, eu falei, pegou esse mapa lá, o Eduardo Hoffman é um cara que faz os mapas bíblicos aqui, um trabalho espetacular, ele e o Túlio estão produzindo isso, geografia bíblica, é um tipo de ferramenta que vai estar dentro da fábrica do conhecimento. Aí eu brincando com ele, porque Eduardo pega a fonte dele lá nos mapas dos Mormons, né, depois ele vai lá e dá uma... Aí ele riu com a Cacau e falou, tudo bem, mas mapa não dá para botar heresia, não dá para botar heresia, não é? A figura também ali não, né? Porque eu tenho certeza que alguém falou, eu já vi esse livro lá na Sentinela, né? Já vi aquele Jesus ali na Torre de Vigia, né?
Gente, olha só, você que está vindo aqui pela Beirã na primeira vez, aqui é um espaço também da gente, né, se divertir e tal, né? Meus amigos não estão me ajudando hoje, então, né, meus amigos, geralmente, quando estão aqui, perturba a vida das pessoas aqui, hoje não estão, então, ok, né? Então, o livro tem a história contada entre 3 e o 33. Então, nele, Lucas vai trazer de uma maneira incomum a genealogia, através, de Jesus até Adão. E por que ele faz isso? Em primeiro lugar, ele coloca a genealogia através de Maria, mas ele explica. Né? A explicação de Lucas era que Jesus era filho de José. A Bíblia diz lá em Lucas 3, 23, como se cuidava. Né? Como se cuidava. Na verdade, eles viveram como um casal e José assumiu a paternidade do garoto. Né? Senão, né, o nego ia achar um negócio esquisito. Né? E Jesus também não se dá a revelar como filho dele quando é pequeno ainda. Né? Pensou Jesus brincando de esconde-esconde quando é pequeno? Ah, escondeu mesmo, ninguém achou. Né? Então, não tem isso. Né? Então, a explicação de Jesus, a explicação de Lucas, no relato de Lucas, Jesus é esse rei messiânico que trará a bênção da salvação de Deus, não apenas para Israel, mas para todos os povos. Por isso que ele leva a genealogia até Adão, porque Jesus, sendo descendente do homem, ele, na sua humanidade, seria aquele que Gênesis diz, que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça. Aí, fala negócio de esmagar a cabeça de sergante, os crentes pentecostal fica logo, né? Que fica logo nos remantaráveis, né? Pois é, esmagaria, é isso que nós esperamos. Né? É isso que nós queremos. Jesus esmaga a cabeça. Aliás, a Bíblia diz, o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É o que cremos. Né? Tem as músicas que Satanás debaixo do meu pé. Ainda não está, não. Ainda não está, não. Canta, mas não se alegra muito, não. Mas vai. Oi, uma dúvida, por favor. Sepúlveda, peraí, faz a pergunta aí. Calma. Fica nervoso, não. Se perguntar muito, eu vou espirrar. E se eu não souber, eu vou espirrar. Vou espirrar também. A paz do Senhor, boa noite para todos. Pastor Ronaldo, a dúvida que o senhor está falando aí de Jesus, Adão, quanto tempo tem aproximadamente de Adão até o nascimento de Jesus? Cara, eu acredito, me pegou. Desde Adão, acho que uns 4.000 anos. A cronologia diz que é mais ou menos 4.000 anos. Não é? De Adão, tem Abraão, é muita coisa, é muito tempo. É muito tempo. Mas eu tenho um negócio engraçado que eu me lembrei aqui agora, que é o tipo de pergunta que, né, que tira dúvida, mas não tira, sabe, não satisfaz a gente não, né? Não é verdade? Me lembrou a história do cara que perguntou para mim assim, né, na aula de nós, ficou metido, perguntou, irmão, quanto media a barba de Arão? Eu falei, 1,5 metro. Ele está com essa informação até hoje. Porque se eu falasse para você, 4.000, 5.000, depois eu procurava você no reservado, mas eu tenho certeza que é isso. Né? Mas eu falaria isso. Vai, chega. Espera aí, por favor, bota aqui. Esses caras ficam trazendo essas bíblias com esses negócios de recursos aí, só para deixar a gente numa situação ruim, né? Mas vamos lá, Jesus, me dá vitória aí, me ajuda. Será a máscara? E espirra nele, Sepúlveda, essa pergunta foi difícil. Pode ser, pastor. Tem uma Bíblia da NVI, né, lançada em ordem cronológica muito interessante. Eu tenho. E ela começa em torno aí de 4 a 5 mil anos antes de Cristo, por aí mesmo. Maravilha, glória a Deus. Não foi achado em falta, né? E essa Bíblia, ela começa com Jó. Ela começa com Jó. É o primeiro livro escrito. É bastante interessante que eu li um ano, todo ano eu tento ler a Bíblia numa versão diferente, ou pelo menos 2 vezes. Essa Bíblia começa com, é engraçado que ela começa com Jó. Ah, entendi, então é outra. Eu tenho uma Bíblia mesmo na ordem cronológica, na ordem como os livros foram escritos. Então, até o Novo Testamento, ele é escrito de maneira diferente também. Os livros são posicionados de uma maneira diferente, mas é outra versão. Já perguntou. Essa Bíblia que ele está lendo é a versão Novo Mundo das Escrituras. Não sei se alguma coisa. Brincadeira, estou brincando. Novo Mundo da Escritura do Testemunho de Jeová, tá, gente? Por favor, né? Não vai nessa, não. Não vai nessa, não. Maravilha. Deixa eu continuar aqui, gente. Então, Lucas,
ele destaca de maneira única, e a gente vai entrar em algumas questões aqui. Lucas destaca de maneira única as implicações sociais, né, da missão de Jesus. Lucas, quando narra Jesus na sinagoga, eu queria que vocês lessem comigo Lucas capítulo 4, versículos dos 18 ao 19 e depois o 21. Todo mundo conhece esse versículo, já ouviu falar sobre ele, é bastante interessante, mas vamos ler juntos aqui para a gente poder participar. Lucas 4, versículos 18 e 19, Jesus chega na sinagoga, abre o livro, a Bíblia diz que todos os olhos da sinagoga estavam fitos nele. E ele começa falando o seguinte: maravilha, não é? Jesus traz liberdade, isso é libertação. E essa libertação que Jesus se refere ao ler o livro é uma prática antiga do ano do jubileu, relatada lá em Levítico, capítulo 25, está aqui o Evandro Paulo, que não me deixa mentir, foi ele que me deu essa fonte, essa redação. Todos os escravos israelitas, eles foram libertados e as suas dívidas canceladas. Então, a terra que havia sido vendida para o pagamento de uma dívida foi devolvida às famílias. E tudo isso é uma representação simbólica da misericórdia de Deus. Na verdade, Jesus diz que o reino de Deus é para os pobres. É maravilha, fiquei feliz, né, porque eu me enquadrei nessa aí. Ele faz algumas exceções para o pastor Roberto, que é uma grana. E quando ele diz isso, negócio de pobre, ele não se refere simplesmente às condições socioeconômicas do povo. Essa pobreza relatada em Lucas, essa palavra, né, Lucas, quando ele fala sobre a vida do grande médico, ele enfatiza o ministério de Jesus, a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus sobre gentios, samaritanos, pessoas de classe social inferior, os desprezados pela sociedade daquela época, como exemplo, a sua mãe falou aqui, pessoas deficientes, idosos, mulheres, crianças, estrangeiros, cobradores de impostos, pecadores, pessoas de todos os grupos étnicos, todos aqueles que de alguma maneira fossem considerados marginalizados em Israel. Isso é fantástico. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus ele deu voz às mulheres, é só você verificar. No relato de Jesus é o que mais tem mulheres. Jesus ele fala de Isabel, ele fala de Maria, ele fala de Ana, ele fala da mulher que fica viúva e que perde um filho, ele fala de uma mulher pecadora, ele fala de mulheres que colaboraram com o ministério de Jesus, como Susana, Joana, né? Susana, mulher de Cusi, Joana, mulher do procurador de Herodes. Caraca! Jesus dá visibilidade às mulheres. Mas ele também fala da compaixão que Jesus sentia pelas pessoas que ele curava. Ele relata um grande número de pessoas que são alcançadas por essa misericórdia, por essa graça. Não é? Uma mulher doente está acamada, a sogra de Pedro. Ele fala sobre um leproso. Ele fala sobre um coletor de impostos. Pastor Samuel falou aqui na semana passada sobre Mateus, mas tem um relato mais fantástico ainda sobre outro coletor de impostos aqui em Lucas, né? O tal do Zaqueu. Então, Lucas ele nos mostra como Jesus reveste circunstâncias de vidas e de escolhas erradas. Jesus mostra essas pessoas encontrando com o Senhor e tendo a sua vida modificada, como a minha vida foi, como a sua vida foi. Cara, é por isso que a gente se identifica ao ler esse evangelho, a gente sente a graça de Deus inundando a vida da gente, né? Então, no relato de Lucas, como a missão de Jesus atrai muitos seguidores, Jesus faz um negócio assim extremamente provocativo. Em primeiro lugar, ele numa clara alusão às 12 tribos de Israel, ele também pega 12 caboclos para poder fazer os caras líderes, né? E ele narra ali, lá no Evangelho de Lucas, também está em Mateus, ele faz uma narrativa ou ainda um manifesto do reino. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, do chamado Sermão da Montanha, que mostra uma inversão nos nossos sistemas de valor. Em tudo aquilo que a gente, entre aspas, ou tudo aquilo que o mundo acredita. Jesus ele fala sobre generosidade radical. Lucas, no seu Evangelho, narra essa liderança servidora do Senhor Jesus.
Lucas ele fala da pacificidade, ele fala do perdão, ele fala de devoção profunda e sincera, sem nenhum tipo de hipocrisia religiosa. O Evangelho de Lucas é incomum. Lucas, inclusive, é o único autor que apresenta as doenças como um sinal dos últimos dias. Detalhe que não é percebido nem nos outros livros, nem de Marcos, nem de Mateus. Se a gente tem Covid hoje aí, essas coisas todinhas, já estava lá em Lucas. Lucas já descrevia isso, que a gente teria isso no final dos tempos. É, o final dos tempos. Acreditem, gente. Acreditem. Eu acredito que nós somos a última. Eu acredito, cara. O negócio está muito esquisito, mano. Muito esquisito, muito. É muito feio. Está muito. Esse negócio que tem hoje, eu não sei se alguns souberam disso, foi até pouco divulgado, a Ivana falou, o tal do Silence Day, para não tocar em negócio de redes sociais, para não entrar. Eu tentei fazer isso, mas a gente deveria ter outras iniciativas como essa, porque hoje até a nossa voz estão tentando calar. Sabe? O negócio está muito esquisito, muito difícil. Muito difícil. As nossas liberdades individuais. Esse fato de a gente estar de máscara e tal, papapá, ok, fica em casa. Gente, tem coisa por trás disso aí, que não é só a questão da preocupação com a saúde coletiva. Ok? Então, gente, fica atento, que o negócio está esquisito. Mas, volta aqui, Jesus é o único livro que também narra, como eu falei, a ascensão de Jesus aos céus. O ministério público de Jesus revela a perfeita compaixão dele através de narrativas que não existem em outros livros. Só no livro de Lucas que você encontra, por exemplo, a parábola do bom samaritano, não é? De Lázaro e o rico, não é? Do filho pródigo. Tudo isso só é relatado no livro de Lucas. Ok? Enquanto muitos acreditam que esse amor sem nenhum tipo de preconceito, que ultrapassa todos os limites humanos, muitos acreditam nessa pregação de Jesus, né? Especialmente, a gente pode dizer, os líderes religiosos se opõem a isso. Enquanto as pessoas, os seguidores de Cristo, eles são convidados a entender o custo do discipulado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os inimigos de Jesus, os detratores de Jesus, estão pensando numa outra possibilidade da cruz. Não uma cruz, né, do caminho, ou do discipulado, ou da negação de si mesmo, mas da cruz que irá crucificar esse Messias. A cruz que vai ser o desfecho da traição, do julgamento, da condenação. Essa cruz que o leva a ser morto, que o leva à sepultura, mas que não consegue prendê-lo. Né? Essa cruz que não... A ressurreição de Jesus continua sendo para a gente, ainda nos dias de hoje, a mensagem mais clara, que Jesus continua a buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então, lá, Lucas, o médico, Pastor escreve... Ronaldo, Oi. O senhor falou nesse tópico, o senhor falou duas coisas importantes. Primeiro, sobre as mulheres, e segundo, falou muito de graça. Em Lucas a gente encontra uma coisa que eu até confrontei com alguns padres católicos. No capítulo 1, versículo 28, quando o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento de Jesus, ele chama Maria de agraciada ou favorecida, dependendo da versão. E os católicos não chamam assim, eles chamam cheia de graça. Mas na Bíblia, em todas as versões, está favorecida ou agraciada, que é muito diferente do que cheia de graça. Cheia de graça é o que estava no ventre dela. Não ela. Ela é uma mulher igual às outras, tinha, claro, foi escolhida pela seu caráter, etc., para se cumprisse a profecia, mas ela não é cheia de graça, ela é agraciada, como está aqui em Lucas 1, 28. Maravilha. Alex tem autoridade, Alex foi coroinha da Igreja Católica. Foi mesmo. Não é brincadeira, não. Foi mentira. Foi mesmo, foi coroinha da Igreja Católica. Foi mesmo. Não estou brincando, não. Aliás, Alex é meu consultor para assuntos de religião de todas as áreas. Alex, tudo que pensar de comida de outra religião, Alex já comeu também. Bateu o tambor. Vai fazer uma pergunta? Por favor. Falou em comida, o filho dele já começou a chorar lá. Pegando o gancho do que o pastor Alex disse, é muito interessante porque
o anjo Gabriel busca Maria lá em Nazaré, né? Uma região discriminada, uma região, né, ruralizada, pobre, esquecida, na verdade, e ela, na verdade, ela aceita, né, o convite, algo que Zacarias ele duvidou. Né? Quando o anjo se apresenta para Zacarias, ele duvida, e ela não. Ela se apropria daquela condição. Né? E por quê? Como as profecias do Antigo Testamento já estavam afirmando que o Messias viria, ela simplesmente cata, recebe aquilo ali, sendo uma pessoa agraciada por conta disso. Né? Ela recebe aquela situação. E no caso de Zacarias, já fazendo um comparativo justo, né? Mas Zacarias ele já duvida e perde até a sua fala por conta disso, né? Eu só queria fazer um adendo nessa situação. Então, as curas miraculosas que acontecem ali no Evangelho de Lucas, na verdade, a gente pode dizer que são 13 distribuídas em 11 dos 24 capítulos. Em algumas delas, nós encontramos pessoas, por exemplo, com deficiência, né? Que são curados, né? Cegueira, paralisia. Outro alvo bastante interessante dessa ação de Jesus no livro de Lucas é uma mulher que, por 12 anos, né, sofre uma espécie de sangramento transvaginal, né, a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher que se arrastava há 12 anos, ela é curada quando o Senhor Jesus se dirigia à casa de Jairo. Na verdade, a própria linguagem médica de Lucas apresenta o relato da sogra de Pedro com febre. E essa febre lá no Antigo Testamento, há muitos anos atrás, antes da era do antibiótico, era algo que era quase que... a pessoa teve febre, meu irmão, vai morrer, vai ficar ruim. Era um sinal muito grave, né? Então... É verdade, mas hoje, por exemplo, a gente, quando fala em febre, você está com febre, a gente, vamos tomar um antitérmico aqui. Às vezes, uma coisinha pequena, a gente consegue resolver. Naquela época, era um negócio muito mais complicado. Então, por ser médico, Lucas ele tem a facilidade, de alguma maneira, de mostrar aos leitores detalhes, assim, mais detalhes, né, dos males que afligiam essas pessoas de uma maneira mais assim pontual, e também o modo como o Senhor pontua a cura. Para você ter uma ideia, essa cura da sogra de Pedro, por exemplo, é pontuada por Mateus e Marcos dizendo que ela teve febre. O relato de Lucas já ela teve muita febre. Depois, gente, procura ver como é que tem diferenças entre um relato e outro, né? E tem mais rebuscado, ok, né? Deixa eu colocar aqui as curas milagrosas aqui de Jesus aqui. Depois, gente, esse material está à disposição para a gente pesquisar depois. O tempo, às vezes, é muito curto para a gente falar de cada uma das coisas que eu estou olhando aqui, já faltam 25 minutos para a gente terminar. E ainda falta bastante coisa, né? Graças a Deus, né? Depois, como é que você pega esse elefante e bota dentro do elevador, tu não sabe, né? Falar de 50 minutos, né? Difícil, mas vamos lá. Quando ele fala que Jesus curou um leproso, é bastante interessante. Mateus e Marcos falam um leproso. Lucas coloca um homem coberto ou com o corpo coberto de lepra. E diz lá os léxicos, né, do grego, que diz que, na verdade, quando ele fala sobre isso, ele fala de outras doenças. Além da tal da lepra, ele tinha outras doenças de pele. Imagina, né? A epiderme do cara lá cheia de erisipela, cheia de um monte de coisa, né, esquisita aí. Quando diz, por exemplo, que ele cura um homem da mão ressequida, Lucas ele fala mão direita. Ele especifica, né? Hoje em dia, né? Às vezes você vai no médico, né? O cara vai, você dá onde? Aqui, o cara está nem olhando para você, né? Está nem olhando para onde. Da onde? Você está falando, doutor, estou aqui. E o cara psicografando, né? Mandando você ir lá comprar o remédio que vai dar Deus me perdoe, mas é verdade o que eu estou falando, é isso mesmo, né? Então, olha só, gente, várias curas. E ainda, vamos lá, Jesus lá em Cafarnaum, como eu dizia, eu vou ter que botar a velocidade, né? E eu ia falar... Esquece. E ainda, em Cafarnaum, libertou de demônios um homem na sinagoga. Além dessas curas todas aí, trouxe da morte o filho da viúva de Naim, ele libertou um endemoniado gadareno, ele trouxe da morte a filha de Jairo, ele libertou um homem que tinha um espírito maligno que causava nele mudez, que pode até ter colocado aqui também com uma cura. Então, Lucas é o evangelho do Filho do Homem, porque ele mostra para a gente um Jesus acessível, um Jesus solidário. Se você observar o relato do livro de Lucas, muitas das vezes ele mostra assim, e Jesus, movido de íntima
compaixão. Que interessante, porque ele veio buscar e salvar. A obra principal de Jesus era o quê? A salvação da nossa alma. Mas Jesus se interessa também pela mazela do corpo. Não é? Jesus é o médico dos médicos. Glória a Deus, né? Então, do registro de Lucas, o pastor Beto falando, não, o mal espiritual e o mal físico. No registro de Lucas, a gente tem um Jesus que está muito próximo de nós, um Jesus que se compadece de nós, né? Um Jesus que nos ama, que quer nos ver bem. E tem alguns outros versículos que são bastante interessantes, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, falar desse tema base aqui, dessa coisa que é interessante, que essa é o tema base do livro de Lucas. Jesus, o livro de Lucas, a gente pode dizer que ele se baseia nessa passagem, Lucas capítulo 19, versículo 10. Na narrativa de Lucas, Zaqueu, você sabe disso, um publicano, era um cobrador de impostos do Império Romano, o pastor Samuel explicou isso brilhantemente na semana passada. Por conta do seu ofício, ele era odiado pelos seus compatriotas, mas mesmo contra a vontade de toda aquela turba que chamava Jesus de pecador, Jesus escolhe comer com aqueles com quem ele considera pecador. E Cristo responde a esses caras, olha, veio salvação a essa casa. Veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é? Cara, meu irmão, aí, eu queria estar lá, mano. Queria estar lá. Outros versículos merecem destaques aqui, né? Essa aqui não é Cristiano de Jeová, não, tá? Isso aqui não. Já vou deixar bem claro, essa aqui eu peguei luteranos, do portal do luterano. Né? Irmão, aí cheio de imagens heréticas e tal. Né? Por favor. Então vamos lá. Outros relatos de Lucas que merecem destaque. Lucas 2, capítulo 4, versículo 7, você sabe. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, de Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, ela estava grávida, né? E falando da passagem onde Jesus... Gente, o que seria de nós do Natal se não houvesse o relato do livro de Lucas? Né? Tudo que a gente sabe sobre, tudo como a gente pensa, está no livro de Lucas, coisa linda. Que não teríamos cantatas? Meu Deus! Lucas 3,16. Não tivemos. Lucas 3,16, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas eu venho que é aquele que é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de desatar-lhe as correias, as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas, capítulo 18, versículos do 31 ao 33, fala sobre a resolução de Jesus ir a Jerusalém. Tomando consigo os doces, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai se cumprir ali tudo quanto está escrito de mim, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de aceitar, tirarão-lhe a vida, e ele ressuscitará no terceiro dia. Lucas 23, versículos 33 ao 34, quando chegaram àquele lugar Calvário, Calvário no original caveira, ali o crucificaram, bem como outros malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, porque não... Olha, nesse capítulo, nessa narrativa do capítulo 23 de Lucas, tem uma outra passagem que é fantástica, que só está relatada ali. Jesus, na agonia do jardim de Getsêmani, sofre um processo, a medicina explica isso, em que ele sua gotas de sangue. Só para ter título de curiosidade, que isso não vai mudar a vida de ninguém, mas chama-se de hematitrose. Ok? Não coloque o nome do seu filho desse negócio, porque isso é uma coisa feia. Mas Lucas coloca isso lá no seu evangelho. E, por último, a ressurreição. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram homens, crianças, idosos, foram elas, as mulheres, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do seu Senhor. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Né? Cara, o pastor Roberto já falei, eu quero aprender uns traquejos de uns... Sabe, aquelas coisas de pá, fazer uns... O povo vibrava. Tem umas coisas que eu falei, cara, se eu tivesse, eu dava um glória. Eu tivesse no lugar, mas vamos lá. Então, como um gentio, a gente vai entender, vou fazer uma pergunta ali. Você pode fazer a segunda pergunta ali. Vai lá e dá um
Vai dar um tosse nele lá, Cebola. Dá um... Na verdade, ele assim, pegou a cota do outro ali. Na verdade, queria fazer até um adendo em relação ao nascimento de Jesus, né? Que Lucas é o único a detalhar o nascimento de Jesus quando era menino, né? E tal. E isso, graças a Deus, nos faz uma defesa de fé contra o relato do Alcorão, que relata que Jesus, quando era criança, transformou o barro em passarinho e tal. E ali Lucas mostra que Jesus não fez nenhuma maravilha quando criança, né? Ele só começou o ministério quando foi batizado em João Batista. Pô, caraca. Pô, essa aí é profunda. Essa aí é maneira, mano. Essa é bacana. Vamos lá, gente. Colocou aqui. Então, como um gentio... Valeu, obrigado, querido. É fantástico esse negócio, é verdade. Né? O livro, quando ele diz que ele detalha, ele coloca os acontecimentos em ordem cronológica e tudo, é nesse sentido de colocar a verdade a serviço do reino. Lucas coloca isso de uma maneira que as pessoas não pudessem combater, porque ele trata de um Jesus numa perspectiva histórica. Olha só, o relato de Jesus, de Lucas, é tão interessante que ele fala de Tibérios, ele fala sobre o que estava acontecendo no Império Romano. Ele dá uma linha de tempo para a gente poder se guiar. A história de Jesus não acontece de maneira aleatória. Surgiu do nada e foi para lugar nenhum. Não, ele está ali. Ó. Isso aconteceu. Você pode ver no registro. Né? Aconteceu assim, houve um alistamento. Né? Caraca, houve uma matança de infância. Tudo está lá. Tudo que existe, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez e ensinou está lá. Pastor? Né? Tudo que ensinou, não, né? O Se irmão... fosse escrito tudo que ele fez, não caberia livro no mundo, né? Vamos lá, Divanei. Então, em Lucas 2,52 fala dessa questão processual de Jesus, tanto em estatura, conhecimento, graça e tudo mais. A ideia que se tem do Evangelho de Lucas é de alguém muito preocupado com o receptor da mensagem. Então, assim, a gente não tem muitos detalhes sobre Teófilo, mas, de alguma forma, se ele era um recém-convertido ao Evangelho ou não, o fato é que isso demonstra um pouco da preocupação de Lucas com aquele que recebia a mensagem. Então, talvez por conta disso, essa riqueza de detalhes. Quando o senhor falou sobre a questão da narrativa de João Batista, você vê que ali logo na sequência tem como se fosse a ponte clara entre o vínculo de João Batista com a questão de Jesus, dele ser alguém que vai, a própria lição número 1, né, de ser o precursor do ministério de Cristo, o que não tem nos outros evangelhos. Marcos, de fato, é algo muito acelerado. Então, assim, a minha ótica acerca disso daqui é exatamente isso. Lucas, ele entende perfeitamente qual é a necessidade do receptor da mensagem. Agora, o porquê eu não sei, mas... Boninha, só você perceber, na verdade, como um gentio, as referências que Lucas faz no Antigo Testamento são muito poucas. Na verdade, ele não está escrevendo ali, né, para um judeu, para um religioso preocupado. O que ele está escrevendo ali, ou na maioria, a gente pode dizer, na maioria das referências do Antigo Testamento que Lucas fala, elas estão na boca de Jesus. É Jesus que está dizendo. Né? Então, Jesus ele usou o Antigo Testamento, a Bíblia relata, para se defender dos ataques de Satanás, né, na tentação no deserto, para identificar-se como o Messias prometido. Jesus ele usa lá o Antigo Testamento para lembrar aos fariseus a incapacidade que esses fariseus têm da necessidade que eles têm de um Salvador, não é? Ele, quando está na sinagoga de Nazaré falando sobre isso, quando Jesus usa o conhecimento dele para confundir, por exemplo, os escribas e fariseus na questão do tributo a César, na questão da ressurreição dos saduceus, se acreditavam ou não, né, na ressurreição, quando ele fala do amor e da misericórdia de Deus através do bom samaritano. Então, o relato de Lucas é um relato interessado em falar para alguém, né, que precisa de entender o tamanho da graça, não é? Não simplesmente a questão do cumprimento profético, mas o tamanho da graça, aquilo que nos alcançou. Veja bem, gente, que a maioria de nós aqui, ou todos nós aqui, nós não encontramos a Cristo porque ele foi, para nós, né, ele simboliza o cumprimento de uma profecia. Nós encontramos a Cristo, ou Cristo nos encontrou, porque a graça nos alcançou enquanto pecadores. Né? Então é isso, a preocupação dele é falar para esse cara, né, que, embora seja um alto oficial romano, era carente sabe, da misericórdia, do favor, do amor de Deus, como nós também. Um miserável pecador.
É isso. Só para terminar, pastor, e o Sepúlveda também quer atrapalhar a aula. Essa ideia de Lucas aqui, na verdade, eu não sei, mas assim, acho que todo professor acaba se identificando com o Evangelho de Lucas pela maneira com que ele explica as coisas. E se a gente observar essa questão dos detalhes, ele dá um pouco da ideia de como nós, enquanto cristãos, devemos evangelizar as pessoas e ter a preocupação de fazer com que elas compreendam aquilo que para ela ainda é a questão do novo na fé. A pessoa ainda não tem aquela a codificação da mensagem, então você precisa dar detalhes. Então Lucas mostra muito isso, a preocupação com quem você evangeliza. Toninho, deixa eu te pedir um favor. Diga. Não dá spoiler na minha aula, não. Ah, não? Então vai ser... Tô brincando. O que eu ia falar é o seguinte, que o mais fantástico desse evangelho, Exatamente, Bolinho, vou chegar o lá. mais fantástico é ele pormenorizar, falar com tamanha fé daquilo que não viu. Ele não participou, ele não estava lá, mas quem lê, olha como se ele estivesse presente a tudo que Jesus fez. Isso Cara, é que é fé. isso é maravilhoso. Né? Gente, 3 lições muito valiosas que estamos chegando no final aqui, né? 3 coisas muito valiosas que Lucas nos traz. A primeira é: fama não é tudo. Olha que interessante, como eu disse para vocês, tem 3 versículos que falam sobre Lucas. 3 versículos. Né? A Bíblia não fala quase nada sobre ele. Então não há nenhuma citação do próprio Lucas do relato das obras que Lucas fez. Né? Apenas sabemos que, como médico, ele acompanhou Paulo em algumas das suas viagens. Mas, gente, o legado de Lucas, como o Sepúlveda está falando aqui, é impressionante. Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele não foi protagonista em nenhum desses 2, né? Por quê? Talvez ele não pensou na sua própria fama. Lucas pensou no que seria útil para todos. Na verdade, Lucas deu a glória a Deus e Deus usou a vida de Lucas para abençoar todos nós através da leitura da Bíblia. Não é? Lucas nos ensinou... Oi, querido. Depois dessa aqui eu vou embora, né? Na verdade, Lucas... O Vaninho estava falando aqui, eu disse não dá spoiler, Vaninho, que é o seguinte. Lucas nos ensinou que é possível a gente administrar a nossa profissão, a nossa carreira profissional, aquilo que a gente faz com o chamado do Senhor Jesus. Seja qual for a sua profissão, querido. Seja lá o que você fizer na sua vida, Deus conta com você. Você é um missionário de Deus naquele lugar. Você é a voz para falar de Deus, para levar o amor de Deus. Você é bombeiro? Deus está lá contigo. Né? Você é professor? Deus vai estar lá contigo. Né? Você é psicólogo? Não interessa. Né? Aonde quer que você esteja, Deus conta com você para ser... Né, o arauto dele, o mensageiro dele, o anunciador de boas novas, aonde você estiver. Então, Lucas ele não se preocupou em se tornar famoso, mas o legado dele continua vivo até hoje. Olha que interessante, né? Deus honra aqueles que, como Lucas, não procuram a sua própria glória, né? Mas aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Outra coisa bastante interessante que eu gostaria de falar, isso que eu quero falar para meus amigos aqui, é sobre a questão do valor da amizade. Né? Lucas, em Filemão, versículo 24, Filemão tem um capítulo, versículo 24, diz, ele fala sobre companheiros, fala os meus companheiros, e coloca Lucas dentro dessa relação. Companheiro, na palavra, como eu disse lá no léxico, na etimologia, pastor José não fez uma das 5 perguntas desafiadoras, está indo ali, né? Cooperador é aquele que leva o fardo, a palavra cooperador lá no original, lá, aquele que trabalha junto, aquele que combate lado a lado. Esse cooperador, a tradução pode ser aquele que está unido a você de todo o coração. Paulo fala a respeito disso. Paulo, sim, Paulo era famoso. Ele era um apóstolo que abria muitas igrejas, fazia muitos milagres, mas em certa ocasião, o que acontece com Paulo? Ele se encontrou preso e se encontrou sozinho, sem ninguém para apoiar a sua defesa no tribunal. Em 2 Timóteo, os capítulos de 1 e 2 Timóteo mostram algumas coisas bastante interessantes. Paulo fala de 6 pessoas que meteram o pé quando o negócio ficou esquisito. Não tiveram uma boa conduta com ele. Ele fala de um tal de Alexandre Latueiro que lhe fez muito mal.
Paulo fala sobre Fígelo e Hermógenes, que estavam na Ásia e se apartaram dele. Depois ele fala de Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. E por último ele fala de um cara chamado Demas, que o abandonou amando o presente século. Cara, na boa, se você observar realmente a história de Paulo, era osso ficar perto dele. Lucas, o cara naufragou, Lucas estava lá com ele, não é? Salteadores, estava lá. Algumas situações esquisitas, mas, sinceramente, você está acompanhando o ministério de alguém e essas coisas começam a degringolar, pastor Roberto. Você olha assim e fala, bem, esse cara está esquisito, né, meu irmão? Eu não sei porque os caras foram embora, mas eu não vou querer dizer que eu também não tinha nenhum motivo. Né? De repente o cara fala, peraí, mano, Deus não está com esse cara, não. Está muito esquisito, né, mano? Você é perseguição, nudez, perigo, estado de tribulação. Meu irmão, eu vou fingir que eu sou gás e vou vazar, né, mano? Vou embora, né? Mas ele diz o seguinte, bacana, lá no final ele diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo. Né? Gente, isso é fantástico, apenas Lucas estava com ele. Lucas foi um verdadeiro amigo para Paulo. Gente, Ivana sabe disso, quando eu fiz 40 anos, eu comecei a pensar algumas coisas que eu acho que é uma reflexão que vale para a gente, para a vida. Eu comecei a pensar o seguinte, caraca, eu tenho que ter pelo menos 4 amigos. 4 amigos que estejam dispostos a largar tudo que estão fazendo a qualquer momento para ir no meu sepultamento. Por quê? Porque eu preciso de 4 para carregar o caixão. 4, pelo menos, 4. Eu tenho que ter pelo menos 4. Meu irmão, já pensou você morrer e não tem ninguém para segurar? É um negócio sério. Bom, você vai ser bravo. Primeiro vai ter que arrumar um caixão para você. Depois você vai cuidando de fazer amigo, mano, que para tu é 8. Mas vamos lá. Gente, eu estava pensando isso. A grandeza de uma pessoa... Eu já falei isso em alguns sepultamentos. A grandeza de uma pessoa reside na quantidade de pessoas que estão dispostas a abandonar qualquer coisa para estar ali e prestar uma última homenagem àquela pessoa. Porque eu já falei para vocês, eu fico emocionado com a sessão da tarde, né, com o Simpson. Mas é isso, né? Não, a gente não sabe o que Lucas fez, mas sabemos o que ele não fez. Ele não abandonou Paulo. Ele esteve ali até o final. Na maior hora de necessidade, Paulo olha para o lado e só encontra uma pessoa. Não havia mais ninguém, mas Lucas estava lá. Lucas estava presente lá para apoiar Paulo. Ele estava presente lá na hora da necessidade. E estar presente na hora que seu amigo precisa faz uma diferença muito grande na vida. E aí, gente, o que a gente pode pensar nisso aqui? Deus sempre coloca perto de nós um Lucas. Esse Lucas pode ser a sua esposa, esse Lucas pode ser o seu marido, pode ser um filho seu, pode ser um amigo. Gente, acredite, ande na retidão, ande na verdade. Sempre Deus vai colocar do lado de você alguém para escutar você, para ouvir você, para ser solidário a você e ainda para torcer por você. Para torcer por você. Estou torcendo por vocês. Estou torcendo. Torçam por mim também. E, se possível, depositem o dinheiro na minha conta. Vamos lá. Quem procura... brincadeira, essa parte de brincadeira. Quem procura a verdade encontra. Terminando. Para escrever seus relatos sobre a vida de Jesus, né? E o início da igreja, Lucas investigou tudo. Ele foi lá cuidadosamente. A Bíblia usa uma expressão, Evandro, acuradamente. Não é? Ele queria que Teófilo e todos que lessem seus livros tivessem uma base sólida, como falou, para acreditar em Jesus. Não é? Lucas procurou a verdade e o resultado da sua procura, o resultado daquilo que ele encontrou foi o relato mais detalhado da vida do Senhor Jesus, que confirma para nós que ele é realmente o Salvador, que ele é aquele que havia de vir. Gente, a nossa fé ela não precisa ser cega. Isso é bastante interessante. A Bíblia diz que nós devemos analisar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Investigar naquilo que nós acreditamos não é erro nenhum. A Bíblia diz lá, por isso que é uma escola bereana, né? Os de Bereia eram mais nobres, porque iam ver se aquilo realmente era assim. Então, para confirmar se isso é certo, se isso é bom, a gente tem que ler mesmo. Se cremos que Deus, né, ele tem a resposta, isso não é em nenhum momento falta de fé. Pelo contrário, isso só fortalece a nossa fé. Deus revela a verdade a quem procura. Né? E quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Né? Então, gente, concluindo, né? Graças a Deus, no tempo certo, né?
Lucas, o médico, né, o missionário, o historiador, o discípulo, ele nos dá um retrato muito lindo, um retrato assim muito belo, com pinturas muito, muito fortes, de um Cristo misericordioso, compassivo, um Cristo que, ao contrário do que a gente às vezes esposa, às vezes a gente fala, assim, eu me sinto muito incomodado. Jesus não se sentia incomodado quando estava perto de pessoas, né? A gente às vezes usa essa expressão às vezes para dizer que determinadas coisas nos trazem, né, indignação, mas Jesus não se sentia incomodado com os pobres necessitados. Na verdade, os pobres necessitados eram o foco principal do ministério dele. Tudo aponta, né, para que Jesus viesse num tempo, a Bíblia diz, Gálatas 4:4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar aqueles que estavam sob a maldição, a fim de que recebessem a adoção de filhos, nós, né? Jesus veio num momento em que a sociedade lá de Israel era uma sociedade muito consciente lá das suas classes sociais, e os fracos, os pobres, né, os necessitados, eles eram literalmente impotentes para, de alguma maneira, mudar a sorte da vida deles. Não tinha nenhum tipo de programa de sabe? Não tinha nenhuma renda básica, não tinha nenhuma, sabe? Minha casa, minha vida. Não tinha nada disso, não. Essas pessoas, nessa época, eles estavam abertas a ouvir a mensagem: a vós, outros, está próximo, a vós, outros, é chegado o reino de Deus. E essa mensagem de Jesus, essa mensagem que Lucas, né, relata a respeito da vida de Jesus, deve ser a mensagem que também deve, de alguma maneira, tocar nas nossas vidas. Nós, de alguma maneira, também precisamos de levar essas mensagens para as pessoas que desesperadamente precisam ouvi-lo. Divanildo estava falando, em qualquer lugar, em qualquer profissão, né, em qualquer situação, para todas as pessoas, não importa a condição social delas, não importa o status que elas ocupem na sociedade, não importa nem se essas pessoas estejam, né, em países ou em situações relativamente cômodas, talvez especialmente, né, até por causa disso, é que a necessidade espiritual dessas pessoas seja ainda mais intensa. Tem algumas pessoas que, na verdade, creem que o ter, né, é mais importante do que o ser. E algumas dessas pessoas depois descobrem um grande vazio existencial, porque conseguem entender depois que não adianta ter tudo, né, se não Cristo não estiver dentro dela, né? Não vai valer a pena, não é? Então, nós, como cristãos, devemos seguir esse exemplo do Jesus que Lucas narra ali no seu evangelho. O Lucas que leva a salvação para os espiritualmente pobres e necessitados. Eu me lembro muito disso, assim, quando a minha mãe não tinha muita cultura, mas ela usava muito, são pobre de espírito, né? Falava como se fosse um insulto, né? Antigamente era comum, não era só minha mãe, algumas pessoas são pobres, porque não entendia isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é uma virtude isso, né? O reino de Deus é pior, né? Espírito de pouco, né? O reino de Deus está próximo. Gente, o tempo está ficando cada vez mais curto para nós. Desculpa eu falar aqui um negócio interessante. Eu tenho uma... Ivana esteve comigo, né? No primeiro dia do ano, uma tia minha, 70 anos, estava tomando café com outras duas tias, né? Já também de idade já, mas ela saiu para comprar um pão. Ela saiu, assim, saiu de casa. Diz que era em frente à casa o lugar onde ela ia comprar. E ela saiu até descalça, foi o relato. E ela saiu descalça, ela foi atropelada. Foi atropelada por um traficante do local onde ela mora. E o cara jogou ela quebrou, teve fratura exposta, faleceu. Faleceu no primeiro dia do ano. Com planos, conversando na mesa, brincando, falando coisas. Foi atropelado e morreu. E ficou ali, ninguém nem pôde nem né, prender o cara, porque o cara é armado e tudo, falou, não, pode deixar que eu pago. Olha só, pode deixar que eu pago. Acho que fala. Você vê que a gente está vivendo um momento assim muito difícil. Ele não pode nem ser... Deus, cara, irmão, Deus cuide dele, é isso que eu falo, né? Deus cuide dele. Mas vou fazer, a nossa vida é nada, cara. Pessoa cheia no primeiro dia do ano. No segundo dia, eu e Ivana estávamos lá, né, acompanhando lá o sepultamento. O primeiro dia do ano, a pessoa rompe, né, passa um ano difícil como esse que passamos, cheio de esperança para um outro ano. Cara, a nossa vida não é nada. Então, gente, a gente tem que entender uma coisa. Lucas
Ele não foi apenas um discípulo no tempo de Jesus, mas ele foi um discípulo de Jesus, a tempo e fora de tempo. E Jesus, ainda hoje, ele continua procurando gente como Lucas. Ele procura gente como eu, como você, que continue procurando estar perto dele, ser discípulo dele, viver como ele, se tornar parecido com ele dia a dia, até que seja dia perfeito. Até que a gente, né, como diz a 1 João 3,2, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, Lucas era um ser humano assim como eu, como você, mas se tornou alguém especial, porque se colocou nas mãos daquele que realmente é extraordinário e a quem devemos toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Tenho só algumas coisas que são bastante interessantes. Vaninha, eu acabei esquecendo. Eu ia pedir para colocar aquele videozinho pequenininho da Fábio, mas a gente coloca semana que vem. Aguardem, em fevereiro nós vamos fazer, hoje é dia 14, hoje é dia 15? Hoje é 15. Daqui a exatos 30 dias, nós vamos fazer a inauguração da nossa fábrica do conhecimento de EBD. Queridos, acreditem, é um trabalho espetacular. É um trabalho que eu tenho certeza que vai assim, abençoar e muito a igreja, não só a DEVEC, mas como o reino, um repositório de conhecimentos fantásticos, de artigos, slides, de produção, não é, literária, assim, maravilhosa, para tornar a gente ainda, né, conhecedores ou ainda muito mais, crentes ainda muito mais aparelhados para servir a obra do Mestre. Então, vai ser bênção para a vida de vocês, ok? Vou pedir, então, ao meu amigo, já que está fazendo aqui uma visita para a gente, meu amigo Evandro Paulo, para fazer aqui uma oração. Agora, preste bem atenção na coisa que eu vou lhe pedir. Faça uma oração de poder. Porque oração fraca eu mesmo poderia fazer. Mas eu vou ceder a você para que você faça uma oração poderosa. Ok? Para a gente encerrar aqui. Queridos, muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe a sua vida. Espero que isso tenha edificado vocês. Domingo, quem estará aqui ministrando é o pastor Antônio Oreste. Com certeza é uma outra pegada, uma outra vibe e vai valer a pena. Não falte a Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Amém, queridos. A paz do Senhor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta aula de hoje, Senhor. Agradecer, Pai, por entendermos, Pai, a importância, Pai, de como Lucas, o quanto contribuiu, Pai, para o engrandecimento tanto da Tua palavra, Pai, a anunciar, Pai, a Jesus e principalmente, Pai, a importância, Pai, de termos, Pai, de sermos, Pai, amigos, de fazermos amigos, de sermos amigos, de enquanto, Pai, nós também como mentores, nós possamos, Pai, refletir, Pai, a importância de mentorear e estarmos junto com a Tua presença. Pai, muito obrigado por esta aula. Possa abençoar o Teu servo, pastor Ronaldo, possa abençoar todos esses irmãos aqui na Escola Beriana, Pai, possa abençoar essa igreja, possa abençoar o nosso pastor, Pai, que abraçou esse projeto, Senhor. Continue conosco, Pai, nos leve, Pai, na Tua paz, Pai, e te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. João 7,53. João 7,53 diz, e cada um foi para a sua casa. Acabou.